Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 11 horas e 53 minutos. Faltam 7 minutos para as 12 horas. Ainda bom dia para você que já está almoçando. A gente que almoça mais cedo, né? Então, almoçando e se informando. Se informando e almoçando. Aqui sempre com o apoio do Ara Super e também do Araújo Mix. Além da clínica e do laboratório Dr. Lúcio Brasil, que funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, só não aos domingos, na Travessa Guaporé, próximo ao terminal urbano de Rio Branco. Não tem erro. Ok, mais uma notícia aqui que está no riobranco.net. Sabia que o Acre vai decretar, doutor Narciso, toque de recolher a partir de segunda-feira. Depois das 10 da noite, ninguém vai poder ficar na rua. Até às 6 da manhã. O senhor aprova isso? E se o governador e o prefeito fizerem isto... Ante a ameaça crescente da contaminação, eles estarão sendo absolutamente corretos e responsáveis. Muniz, não existe nenhuma prioridade no mundo, no Brasil e no Acre, do que nós quebrarmos a corrente de crescimento da contaminação. Não vamos falar de crescimento econômico enquanto o vírus estiver matando 1.300 pessoas por dia no Brasil. E tem mais uma coisa, o governo garante que vai ter fiscalização nas ruas, viu? É bom não duvidar. Isso é bom que ao mesmo tempo combate o tráfico de drogas, a violência, o número de assaltos vai diminuir também. Muniz, embora você tenha desfocado o assunto dos Estados Unidos... Mas é importante essa informação. Mas deixa eu lhe dar uma informação. riobranco.net, tá? Ontem, em São Paulo, 17 grandes bares estavam com suas portas fechadas e os seus interiores superlotado de gente sem máscara assistindo o jogo do Flamengo contra o Palmeiras. É por isso que eu quero, mais uma vez, afirmar, se a nossa sociedade não compreender e não ajudar as recomendações que você, ora, acaba de anunciar, o governador Glácio Cameli e nem o prefeito Tião Bocalon terão nenhum prazer em decretar quarentena, lockdown, nem multar ninguém. O que eles dois estão pretendendo fazer é com que evitem-se as aglomerações. Muito bem. Isto posto, vamos à pergunta feita na virada do bloco. Ele disse, de alguma forma, voltaremos, Donald Trump, ao deixar a Casa Branca. Como é que o senhor interpreta essa frase? Eu interpreto essa frase como a mais agressiva já produzida pelo ex-presidente Donald Trump. Sim, mas pode ser de forma correta. Por quê? Democrática. E por quê? Se ele houvesse dito, daqui a 4 anos, eu vou pela via democrática voltar ao poder, até se concebia. Mas ele disse que de qualquer forma. Não, de alguma forma. De alguma. Sim, qual é a diferença de alguma? De qualquer, porque se não existe. Não tem alguma forma, se só existe uma forma. A única forma de se ascender à presidência dos Estados Unidos é a forma que ele se elegeu pela primeira vez e a forma pela qual ele fora derrotada. Quer dizer, ou ele muda o estilo dele. O Trump fez muito mal à democracia americana. Ele não deixará, o trumpismo não deixará algum legado aos Estados Unidos e ao mundo? O trumpismo talvez
se hoje for pesquisado, já deve ter perdido mais da metade de seus aliados. E em dependendo, e espero que seja bastante exitoso, da gestão do novo presidente Joe Biden, o trumpismo não terá condições de fazê-lo ser candidato às eleições americanas em 2024. A posse do democrata Joe Biden pode trazer de volta aos Estados Unidos o clima de paz e de harmonia? É um desafio. E se não trouxer? Nós temos... Muniz, eu não dou resposta exatas para aquilo que resta em dúvida. O resultado das eleições nos Estados Unidos e aqui no Brasil estão mostrando que as nossas sociedades estão polarizadas. E isto sim é o que eu espero. E no discurso de posse de Joe Biden, a palavra que ele mais produziu foi unidade, união, amor, nós juntos, etc. Então, se ele for capaz de eliminar a polarização venenosa que estava prevalecendo nos Estados Unidos como fruto da administração Trump, o Joe Biden já terá feito o que deverá ser a sua maior obrigação. Vamos misturar política com meio ambiente. Tivemos lá atrás o chamado Tratado de Genebra, depois o Acordo de Quioto, Não. E agora, ultimamente, o Acordo de Paris. Acordo de Paris. Isso divide opiniões. Há quem diga que tudo isso é para beneficiar principalmente os europeus, que já detonaram tudo, destruíram tudo, e agora vem para a Amazônia, para outros países que ainda têm oxigênio puro, que ainda tem alguma coisa para ser explorada. Qual é a sua opinião sobre isso? Muniz, eu acho, tenho convicção que o Brasil tem autoridade moral e autoridade política para cobrar do mundo o fato de sermos o país que tem preservado melhor o meio ambiente. E por que é que atacam tanto o Brasil? Acontece que a nossa diplomacia não tem sabido transformar os nossos recursos naturais em riqueza para o nosso povo. Aí prefere ir para o enfrentamento quando hoje o mundo inteiro, e aí incluindo Estados Unidos, China e toda a Europa, a grande preocupação tem sido com o aquecimento global. O que nós, brasileiros, precisamos ter é uma diplomacia competente e não esse sujeito que está aí, esse tal de Ernesto Araújo, que fica insultando aqueles que defendem a preservação da Amazônia. Até porque, quando um país intervém ou opina sobre a nossa Amazônia, esses países
assinaram o Tratado de Paris. E dentro do Tratado de Paris, a nossa Amazônia, não a só a brasileira, a Amazônia colombiana, peruana e boliviana, a nossa Amazônia, ela tem um destaque plenamente especial, porque nós detemos o maior potencial de riqueza natural do mundo. E não só de florestas, também de água doce. Então nós precisamos extrair as vantagens disso. Ora, Muniz, se nós tivéssemos, como já tivemos no passado, ministro das Relações Exteriores, do naipe de um José Bonifácio, de um Barão do Rio Branco, de um Rui Barbosa, de um Oswaldo Aranha e de um Santiago Dantas, com certeza absoluta, nós já teríamos conciliado os interesses do mundo, tirando em favor do Brasil as vantagens que nós temos feito por merecer. Doutor Assis, a Constituição brasileira, ela foi elaborada com base na americana. Com base em quê? Na americana. Só que em 230 anos, os Estados Unidos têm apenas uma Constituição, com 27 artigos, 6 emendas. O Brasil tem uma Constituição, a 8ª já, com 245 artigos, mais de 100 emendas. Se eu disser que tem 120, pode estar desatualizado, porque ano passado já tivemos mais 2. Afinal de contas, desde lá para cá já tivemos 45 anos de ditadura, 2 impeachments, já tem maluco querendo um terceiro. Um presidente sofreu um acidente fatal que muitos acham que foi um assassinato. Tivemos, como falei, 2 impeachments e uma deposição, uma renúncia. Para quem estava se esperando nos Estados Unidos, seguimos muito mal esse exemplo. Não, Muniz, quando você fala em Constituição, eu nunca explorei isso, e nunca vou explorar. Mas você sabe que ela leva a minha assinatura, né? Comecei o programa dizendo que o senhor ela leva a minha assinatura. O senhor, os Lima, que fazem parte do Tribuna Livre. Existia uma corrente de constituintes e da qual eu fazia parte e que tínhamos como professor o Roberto Campos, que era deputado federal. Naquela época era o único sobrevivente no mundo inteiro que tinha assinado o acordo de Bretton Woods, o acordo que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. E ele todo dia subia à tribuna para dizer que nós não estávamos construindo e escrevendo uma Constituição, e sim uma carta de boas intenções. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós escrevemos e prometemos tantas boas intenções através da nossa Carta Magna e não as podemos cumpri-las, que faz com que o nosso país não assegure a segurança jurídica que nós precisamos para manter, obedecer a nossa Constituição. Abri um parênteses aqui para responder 2 perguntas feitas pelo telespectador. Um queria saber quantos artigos tem a Constituição americana. São 7, né, doutor? A Constituição americana tem 7 artigos, e 23 emendas. 23 emendas. O outro quer saber aqui a quantidade de emendas que a Constituição tem. Na verdade, são 116, a nossa. Qual a diferença? Muniz, qualquer pessoa que estiver me ouvindo, pode entrar no Google
Não me perguntem nada que não tem mais tempo, viu, gente? Viu? Entrar no Google. Por favor. Entrar no Google. E perguntar quantas leis existem no Brasil. O Brasil tem 210 mil leis. 210 mil leis. Quer mais outro dado? Tem mais de 100 mil leis pedindo lei, a reforma dessas leis. Tem leis, dessas leis, como deve ser uma festa, como deve ser uma vaquejada, como atravessar uma rua, como a mulher deve se pintar, como deve se vestir. Fora os estatutos do idoso, do adolescente, do torcedor. Aí o que é que acontece? Aí nós construímos uma Constituição que entre artigos, parágrafos, incisos e alíneas, tem mais de 1000 dispositivos constitucionais. A última pergunta. O pior, uns se chocam com os outros. A última pergunta, a resposta em 30 segundos, só rapidinho porque o tempo acabou. Nós temos aí um Brasil bem diferente do que a gente gostaria de ter. Nós temos os prefeitos agora na Covid mandando nas cidades, os governadores nos estados, o presidente não manda em nada e o Supremo Tribunal Federal manda em tudo e em todos. Nós temos aí agora como saldo milhares e milhares de mortes, gente morrendo por falta de oxigênio. Que país é esse, doutor? Não. Primeiro, com todo respeito à sua inteligência, nós não temos um país que os municípios mandem tudo, nem que os estados mandem tudo, e nem que o presidente mande em tudo e que o Supremo Tribunal mande em tudo. Apenas o Supremo Tribunal reafirmou o que deveria reafirmar, que os 3 níveis de poderes, federal, estadual e municipal, deve agir com liberdade, porém com harmonia. E o que está faltando no Brasil é exatamente que essas independências que alguns prefeitos, que alguns governadores e que o próprio presidente Jair Bolsonaro invoca, elas se processem sem quebrar as suas respectivas harmonias. Muito obrigado, doutor Narciso. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Sucesso. A gente volta na próxima segunda-feira, porque amanhã é sábado, amanhã é feriado, né? Dia do Evangelho. Domingo também, dia do católico. Segunda-feira não é dia de ninguém, é dia de trabalho. E terça-feira a gente volta. Terça-feira a gente volta porque segunda-feira tem programa da Jô. 12h12 agora no Agro. Boa tarde, um excelente final de semana a todos. Valeu, muito obrigado pela audiência.